Olá, amados, bom dia, graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel, Ele cuida de nós até aqui. Ele nos sustentou, né? Ele é aquele que cuida de nós. Ele tem nos falado por esses dias, né? Para que sejamos imitadores, para que sejamos imitadores de Cristo, né? Nós temos que conhecê-lo. E se o conhece através das Escrituras, né, através do Evangelho, do qual ele cumpriu toda a antiga aliança, e ele é o único mediador entre Deus e homens. Ele é aquele que vai estabelecer a ligação novamente com Deus, né, quando nós alcançarmos a salvação. Mas para alcançar essa salvação, é necessário resgatar a semelhança perdida no jardim do Éden, através do primeiro homem, né, do qual espiritualmente, através do primeiro homem, nós somos gerados, né, a descendência dele, né, do qual veio o pecado, a alma vivente. Mas através do novo nascimento em Cristo Jesus, nós resgatamos a semelhança, que é a sabedoria perdida ali no jardim do Éden, né, para, através desta sabedoria, nós alcançamos os dias bens e prolongados aqui na terra, né, vivendo com essa sabedoria que prolonga os dias, porque nós temos que honrar o Pai para que seus dias vão bens e longos nessa terra. E honrar o Pai é fazer a sua vontade, né, amando somente Ele. Não adianta amar outros deuses, né, não adianta ter fé em dinheiro, né, no Deus Mamon, não adianta ter fé em Maria, né, não adianta ter fé em ídolo nenhum, porque só há um mediador, que é Cristo Jesus. Não adianta fazer ídolos de barro, de cimento, né, de ouro, de prata, de madeira. Nós temos que crer naquele que é invisível, né? E quando nós cremos naquele que é invisível, do qual todo o universo foi feito através dele, nós contemplamos as obras de suas mãos, né, e cremos naquele que fez, aquele que tudo criou, aquele que habitou no meio de nós e que ressuscitou ao terceiro dia, fez as suas aparições aos seus discípulos durante 40 dias e adentrou o alto dos céus. E todo aquele que faz a vontade do Pai é seu irmão, é sua irmã, e Deus envia, né, através daquele que se arrepende, daquele que chega nele crendo, Ele envia o Espírito que nos capacita, né, o Espírito em nome de Cristo, que nos capacita dia após dia, através da oração, através da vigilância. Nós temos comunhão com o seu Espírito. É algo que, aonde nós estivermos, seja a caminho do trabalho, no ônibus, no metrô, né, seja no carro, seja caminhando, nós estamos em comunhão, nós estamos conversando com o Espírito Santo, né, e ele vai nos direcionando. Ele é aquele que às vezes, alguns dias, até muda o roteiro nosso para nos dar livramento, né? Ele é aquele que tudo nos adverte e nós acatamos as suas advertências. Isto é a comunhão com o Espírito Santo. Quando nós estamos em comunhão com o Espírito Santo, quando nós temos a fé nele, né, nós o ouvimos, nós sentimos, e ele nos direciona para manter no caminho da salvação, da vida eterna, no caminho para que os dias vão bens e longos nessa terra, no caminho dos livramentos, né, no caminho para as mansões celestiais, no caminho do amor, no caminho para encontrar paz.
porque Ele nos proporciona. Nós podemos estar num ambiente onde está em guerra, mas nele nós temos a confiança, né? Nós temos a esperança e nós mantemos dia após dia na sua direção, né? Através do ensino do Evangelho, porque através deste ensino, que os mandamentos é como uma lâmpada, né? Mas precisa de se acender essa lâmpada, e para dar luz a essa lâmpada é o Evangelho, é o ensinamento de quando ele habitou aqui com a natureza de Deus, mas a nossa semelhança, como ele nos disse, né? Deus o fez um pouco menor do que os anjos, e ele, a nossa semelhança, ele venceu o tentador, o ladrão que veio para roubar, matar e destruir, né? Mostrando que a nossa semelhança é possível o vencê-lo, né? E o Espírito nos capacita para vencer, né? Ele nos ensina a orar, quando nós não expressamos por palavras, né, nós fechamos a porta do nosso quarto, que significa fechar os olhos, né? Nós somos o quarto, a morada do Espírito Santo. Nós fechamos os nossos olhos e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Basta a gente meditar na palavra de dia e de noite, né? E ele vai nos aperfeiçoando. Quando nós ouvimos o ensino e praticamos, né? Sendo imitadores de Cristo, né? Não adianta ter fé em outro, né? Só há um mediador. Só há uma forma de estar em unidade com o Pai e com o Filho, através do seu próprio Espírito, que é o Consolador, que é o amigo, que é o advogado, né? Porque se buscar em uma estátua, vai ficar como ela, que não enxerga, não ouve, não fala, não tem espírito, não tem fôlego de vida. Nós precisamos do Espírito, né? Que é enviado por Deus em nome de Cristo. Através desse Espírito ele nos fala e nós ouvimos, né? Ele nos comunica ao nosso fôlego de vida. Todo ser que respira tem um Espírito, mas não é o Santo, né? Nós precisamos do Espírito Santo. E o ladrão que veio para roubar, matar, destruir, ele é imitador, né? Porque ele jamais criou, só há um Criador, né? E ele imita, né? Ele utiliza de vários espíritos que vêm para destruir, né? Que vêm para afastar o povo da presença de Deus. Quando se adora algo que vê, está adorando aquele que cultua a mentira, né? O mentiroso, aquele que foi assassino desde o princípio. Agora, quando nós confiamos e cremos, quando nós adoramos aquele do qual nós não vemos, mas nós o confessamos, que é Cristo Jesus, ele nos direciona através do seu Espírito. Aquele que está em unidade com o Espírito Santo, né, está em unidade com o Pai e com o Filho. Ele nos revelou como Pai, como Filho, e agora nos revela através, né, do irmão Jesus Cristo, né, que ele disse: aquele que fizer a minha vontade, ou seja, aquele que ouvir o que o Espírito dele está dizendo, ele é um amigo, além de um irmão, um amigo na diversidade. Ele é aquele que nos livra de todo mal, é aquele que, quando nós buscamos do seu reino, né, ele nos concede o seu poder e sua autoridade para expulsar os principados, as potestades, né? É através da revelação que nós temos dele, ele nos revela, ele é a palavra. Quando nós compreendemos o que a palavra está dizendo, o adversário não arranca essas verdades de nós, porque é como uma espada que nós rebatemos quando ele nos apresenta a sua mentira, sua podridão. Nós utilizamos, manejamos bem a palavra, né? Cingimos os ombros, né? Cingimos a cintura com a verdade, né? Aonde no cinto se prende a espada, né? Cinge a sua espada, ó valente,
através desta espada, né, nós, tanto no ataque como na defesa, nós revestimos do capacete da salvação, né, do qual todo dia nós confessamos que o nosso propósito, né, é alcançar a salvação, é conduzir almas para o reino dos céus, né, que elas venham alcançar a luz, revestindo da couraça da justiça, né, ele é a justiça, ele exerce o direito, a equidade. Quando nós somos justificados por ele, nós nos tornamos a própria justiça do Deus vivo, como edifício, como casa do Deus vivo, sendo unidade, né, membros dos membros, do qual, através do exercício constante, né, que nós alcançamos a fé, que vence o mundo, né, o triunfo, assim como ele diz, tenha bom ânimo, eu venci o mundo, né, assim aquele que é imitador dele também vence o mundo, né, ele disse, todo aquele que estiver em mim e eu nele, né, todo aquele que crê, tudo é possível ao que crê. Que a gente persevere, né, calçando os pés na preparação do Evangelho. O propósito é ir de anunciar o Evangelho a todas as nações. Nós sabemos que outra vez será necessário anunciar o Evangelho, porque muitos que estavam no ministério da iniquidade, né, anunciaram uma palavra que não era verdadeira, né, que não é viva e eficaz. Por isso nós vemos o povo hoje oprimido, porque a nação que rejeita a revelação de Deus, a imagem e a glória de Deus vivo, que aqui revela é Cristo Jesus, é uma nação oprimida, porque não teve fé naquele que o Criador enviou, né? Porque Deus agrada daqueles que aceitam o seu testemunho que é verdadeiro, mas se rejeita, se busca a fé em outros ídolos, em outros deuses, né? Como ele nos disse, a cidade que é edificada, que não seja o Senhor que edifica, né? Aqueles construtores edificam em vão, se não é o Senhor que guarda, né? Em vão vigia os sentinelas. E para isso é que ele nos chama, para combater toda vã filosofia, toda doutrina que tem afastado o povo, que traz a ira divina, porque ele mesmo forma a luz, as trevas, faz absolutamente tudo. Quando o povo o trai, quando o povo vira as costas, ao invés de volver a face a ele, ele mesmo dá ordem às trevas, né? Ele mesmo endurece o coração e permite que recebam um espírito de entorpecimento para que já não creia, né? Porque o traiu, porque o julgam, né, aquele sacrifício, um alto preço pago ali na cruz, como um preço de escravo, né, assim como foi o filho da perdição, Judas, né, e acabam se tornando prata de refúgio. Mas nós não somos desses que retrocedem na fé, né, nós buscamos a fé em Cristo Jesus para a salvação, porque aquele que busca a sabedoria para as coisas mundanas, ele nos diz sempre, né, é um miserável, porque a sabedoria que nos conduz para a vida eterna, para que tudo vá bem e para que venham a salvar as almas que estão perecendo, assim como um dia nós estávamos. E mais um dia que a gente continue falando essas verdades, anunciando o Evangelho. Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.